Casa Show, meu, seu, nosso podcast, tudo sobre o mundo da construção civil. Sejam bem-vindos, o Casa Show é uma produção dos estúdios Tacarela, é isso mesmo. E nós estamos hoje aqui para dizer para você, galerinha que está acompanhando aí nas mídias sociais, que nós somos o primeiro podcast itinerante do país. Sabe por quê, Eduardo? Porque a gente está aqui na Casa Rosada, em Diadema, é isso mesmo, Casa Rosada, tudo para a sua construção. E eu, de antemão, vou passar aqui um pouquinho dos nossos convidados, mas tem que falar com o nosso anfitrião, né, dessa gravação memorável, né? O nosso hashtag 1 primeiro do ano. Gostaria de falar com você, legal. Seu espaço aí. Obrigado, Anderson, pela oportunidade de ter vindo aqui fazer o podcast, o Auro, né? A Fabiana, o Alexandre, que está aqui, daqui a pouco vai participar, o Leon também, o Januzelli aqui. Cara, você tem que agradecer. Bastante gente. E o que vai ser legal? Vai ser um bate-papo de material de construção, né? Esse mundo da construção. Do mundo da construção. E vai ser bem legal. Mas no olhar do varejista, né? Não, vai ser no olhar do varejista. Isso, é isso aí. Então, vamos apresentar o nosso companheiro aqui, também uma lenda da região, né? O Auro. Gente, o Auro da Iabico Materiais para Construção, uma empresa de meio século. Auro, seja bem-vindo ao Casa Show, viu? Obrigado, Anderson. Obrigado a todos pelo convite. Fico muito grato de poder participar com vocês e poder decorrer um pouco da nossa conversa e dividir um pouco de experiência, que é extremamente importante a gente estar trocando essas informações, né? Então, muito obrigado pelo convite. Experiência não vai faltar, né? E com a gente aqui também, daqui a pouquinho, o Alexandre da Subiura, né? O Eduardo. A cereja do bolo, né? Uma empresa da Zona Leste de São Paulo para apimentar aqui o nosso bate-papo. Mas nós temos, e o Januzelli da Embramato, nosso representante aqui, também vai falar com a gente. Vamos falar aqui com a nossa querida Fabi da Castor Ferramentas, né? A nossa gerente regional está aqui numa pressão, né? Porque atrás dela, gente, tem o nosso doutor Leon Shadley, né? O CEO da empresa, está aqui no nosso estúdio. Tá aqui. Bom, a Castor está muito honrada por esse convite para a gente, né? Muito gratificante estar aqui. Nós somos da cidade de Diadema também. Então, de Diadema também. Estamos em casa. Então, queria agradecer antemão o convite do Eduardo, da Casa Rosada, agradecer você, Anderson, Auro, da Iabico, e contribuir para esse bate-papo. Esse bate-papo, Eduardo, a ideia inicial foi falar um pouco também de que essas três lojas convidadas, a Casa Rosada, Iabico e a Subiura, fazem parte de um grupo de compras na Niqueibras. Então, essa foi a ideia, Auro, principal. E dizer um pouco, né, desse vínculo que vocês têm, né? Então, essa importância desse vínculo da rede Niqueibras, que nós participamos, tanto o Alexandre, o Auro, é o quê? É a união das lojas. Então, é essa situação. Nós somos, entre situações, somos três lojistas concorrentes. Como é que fica essa situação, Auro? Concorrente? Assim, o mercado ele é muito grande, né? Muito amplo, né? Então, assim, eu acho que existe a concorrência, lógico, a gente vai acompanhando, né? Cheguei aqui na loja, a primeira coisa que eu fui olhar a loja. Eu fiquei de olho. Tava bonita a loja, a gente sempre vai ganhando essa experiência, né? Porque cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu perfil, né? E eu acho que o mais importante é você olhar sempre o seu concorrente do que ele melhor está fazendo, para que você traga para sua loja. Então, assim, concorrência sempre vai ter, né? Então, mas antes de concorrente, nós somos amigos. Então, Isso, união, nós somos amigos, temos união. E, cara, é bem legal, aí se dá bem. Essa amizade dentro da cidade, vocês são concorrentes locais. Né? Próximo, bem próximo. Próximos, e tem essa aliança do grupo de compras. Isso, E da amizade externa. Perfeito. É que o Auro falou, né? Nós somos, entre aspas, concorrentes, mas independente disso, cada um tem o seu trabalho, tem sua expertise, tem seu negócio, e é isso que faz a gente ter esse ambiente bom, né? Sim, acho que principalmente o respeito, né? Eu acho que o mais importante é isso. O respeito, eu acho que é o início de tudo, né? Quando você tem, a pessoa tem, eu tenho respeito pelo Alexandre, pelo Eduardo, e aí a gente sabe, né? Ao ponto de que pode chegar, né? Mas o mercado ele é amplo, a gente vai brigar e não tem jeito, faz parte isso daí, né? Mas com respeito. Mercado, Fabi, você enxerga os três são seus clientes, correto? Isso é com a mesa de negócio. É verdade. Vamos pensar dessa forma. Quando você enxerga esses caras aí, essas empresas, né? Meio século de existência. Subiura, 44 anos, Casa Rosada... 43. 59. 59 anos. Clientes muito relevantes, muito importantes.
E é muito bom para a Castor estar presente nesses clientes. A Castor sendo aqui de Diadema, fortalecendo o nosso mercado. Isso é muito bom. E quando eu vejo esses clientes que se apoiam, eu vejo um crescimento. Então, existe um crescimento porque tem uma admiração do trabalho. Como o Auro falou, o respeito e a admiração. Quando um deles vai para um caminho, traz uma estratégia, ele já tem a consciência de que, poxa, é um caminho legal, porque eu conheço a pessoa, eu conheço a índole, e aí, com esse apoio, começa a crescer. São lojas, assim, muito boas, parceiros muito bons da Castor. Né, que eu falo assim, bem legal. A gente também tem o que nós temos em comum, vou te falar, nós temos um bom relacionamento com os fornecedores, né? O Auro, o Alexandre também. Queria até tratar um pouquinho mais à frente sobre esse fator, né, que é o relacionamento com os fornecedores. A Fabi aqui está nessa mesa, né? Daqui a pouquinho o Alexandre também vai participar. Mas eu estou vendo que vocês estão bem otimistas, né? Mas a galera do podcast quer saber um pouco mais, né? Conta um pouquinho da história da Casa Rosada pra gente, assim, bem abreviadamente. Caramba, eu vou contar breves. Quantos minutos? Tem meia hora para falar? Então, tá bom, vou falar. Ó, nós somos uma loja de bairro. Fundado foi meu pai e mais 3 tios. E nós somos descendentes de portugueses, mas eu sou uma mistura de português com japonês, né? Então, história é essa? É uma longa história aí. E acontece, nós estamos 43 anos no bairro aqui, crescemos junto com o bairro também, né? Nós temos uma história muito forte com o campanário, mas não só com o campanário, também com o Diadema. A gente ajuda a comunidade, a gente faz bastante eventos com esporte. E isso que faz a gente, motiva a gente a fazer bastante coisa. É bem legal. E a Bico tem um pouquinho dessa história pra gente também aqui na cidade de Diadema? A nossa loja, a nossa matriz, ela é bem na divisa de São Paulo com Diadema, né? Opa, você disse matriz, tem outras lojas aí. Nós temos hoje 6 lojas, né? 6 lojas. A nossa matriz, ela fica a 100 metros de Diadema, né? Então, a gente também participou desse crescimento de Diadema, né? Como toda a região, né? Quando a gente chegou aqui, no caso, meu pai e mais 3 tios também, eles chegaram, uma empresa familiar, eles chegaram e foi acontecendo todo o desenvolvimento da região, né? Aí eu sou a 2ª geração, né? Por volta dos anos 2000, foi quando eu comecei a trabalhar na Iabico, e dali a gente começou a entender que precisava profissionalizar, né? E precisava do crescimento, então fizemos a separação familiar, né? Hoje meus tios eles saíram da sociedade, porém eles estão ainda comigo, né? E eu e a minha família, eu e a minha irmã hoje seguimos o negócio depois da ausência do meu pai, né? História longa, hein? Peraí, vou só dar uma dentro. Meu pai, hoje, na hora do almoço, estava falando que ia fazer o podcast com o Auro, né? Ele lembrou do pai do Auro, né? Que meu pai era cliente do Auro, né? Porque, seu pai cliente do pai do Auro. Isso, porque nós do lado, né? Meu pai tinha um mercadinho de bairro. Então, ele contou bastante a história que também é da mesma época também, de 69, 70, né? Você é 68, né? 64. Então, meu pai foi para lá na Jardim Mira, ele era em 69. Então, ele bem no comecinho, que ele estava começando, falando que vendia muita conexão para poço. Olha, quem sabe o que é poço? Manilha, né? Eu lembro de Anilha. Nossa senhora. Aí meu pai começou a contar a história que o pai dele vendia muito e lembrou dos seus tios que também trabalhavam na loja. Esse bate-papo de túnel do tempo é muito bacana, mas estamos no ano de 2023. As suas empresas são consolidadas, são empresas que são realidade no mercado da construção civil, né, no varejo de materiais para construção. E eu acho que a galera gostaria de saber um pouco desses novos desafios. São desafios grandes para o nosso segmento, né? A gente teve aí, nos últimos anos, um crescimento exponencial devido à pandemia, aquela coisa, as pessoas ficaram em casa. Mas vamos trazer um pouquinho dessa atmosfera. Como que a Casa Rosada hoje encara o mercado em 2023? E os desafios para você, Eduardo, como CEO da empresa? Caramba, é o seguinte, o que aconteceu? Nós passamos da pandemia à abundância, né? E agora há um momento de, né, Fabi? De que acontece? Daquela estabilidade, né? Caiu um pouco, subiu um pouquinho, agora nós estamos, que a gente fala, numa cruzeiro, né? Que o movimento está mais ou menos contínuo, mas também não caiu absurdamente. Falando aqui com a gente, mas conversando também com os outros lojistas, com a Aura, eu acho que é o mesmo panorama, né? E o que eu tenho de otimismo? Eu acho que esse ano aqui vai ser um ano, do segundo semestre vai ser muito bom, com a entrada do novo governo, que
Porque mesmo o PT, o Lula, não vou falar de política, né? Mas ele sabe aonde que você injeta dinheiro e faz a economia crescer rápido, que é na construção civil. Perfeito. E ele vai fazer investimento. Fabi, seu otimismo está paralelo com a ideia aí que o Eduardo está trazendo para a gente? Eu acredito, sim. Na verdade, existia, né, um receio muito grande com essa troca de governo, com tudo. E janeiro já foi um mês bom, já foi um mês assim que surpreendeu. Então, eu acredito que os receios ficaram para trás e que tem muita coisa para a gente fazer e para a gente conquistar esse ano. Eu acredito que esse vai ser um ano muito positivo. Certo. Então, não, eu acho que assim, a gente tem trabalhado muito forte, né, na Yabico, é o que o Eduardo falou, a pandemia ela trouxe um momento de que a gente tinha a oportunidade de uma venda muito grande, só que assim, agora acabou, agora você precisa de organização, de profissionalismo, de buscar o seu cliente, de entender a sua empresa. Eu acho que principalmente a gente que tem uma empresa tradicional, uma empresa de muito tempo, chega num certo momento que você precisa entender qual que é o propósito dela, né? Uhum. Porque senão ele fica muito vago, né? Então, assim, a gente entende o nosso propósito, sabe? De transformação, de valorização. Esse tipo de situação faz parte, né? Então, hoje, num mercado um pouco mais difícil, onde a gente tem uma estabilidade por conta do novo governo, mas que também não é só por isso, algumas pessoas acabam vendo essa dificuldade, mas a gente tem que aproveitar e fazer o trabalho, né? Então, assim, é lógico, agora a gente começa é o que fala, né? Tem a concorrência? Tem, mas você vai buscar o seu espaço, vai fazer algo diferente. E o mercado da construção civil é isso, né? Você sempre está tendo que fazer algo a mais para manter. E para crescer, você vai fazendo, né? Então, fazer lição de casa, né? Fazer a lição de casa, né? Para o pequeno varejista que está ouvindo o Eduardo da Casa Rosada, o Auro da Yabico e a Fabi da Castor Ferramentas. Para esse pequeno varejista, eles enxergam em vocês uma referência, né? Qual a principal deficiência hoje das lojas de material de construção? O Auro falou aqui de uma equipe, posso traduzir assim no português claro, mão de obra qualificada? Na verdade, assim, eu particularmente penso o seguinte, você só tem uma mão de obra qualificada quando você paga bem. Infelizmente, o nosso setor ele paga mal. Esse é o meu pensamento. Aqui, Fabi. Esse é o meu pensamento, entendeu? Eu acho assim que para você trazer pessoas diferentes, você tem que pagar bem. E aí você começa a evoluir. O nosso mercado ele evoluiu muito já nos últimos anos, mas ele tem que evoluir mais. Então eu particularmente penso dessa forma, entendeu? Quando você tem pessoas diferentes ao seu lado, você consegue evoluir mais rápido, consegue evoluir. E aí você faz o seu mercado evoluir. Só que assim, infelizmente a gente chega num ponto que ainda existe muita informalidade, entendeu? Coisa que não dá mais para ter, entendeu? Então, assim, hoje ainda, infelizmente, o pequeno varejo, ele fala que ele está tendo lucro contabilizando a informalidade dele, só que isso vai acabar, né? Então, isso não pode fazer parte Não faz parte, né? Mas está no mercado, né? E mais uma outra coisa que quando você falou essa pergunta, veio um remember, né? O que acontece? O pequeno varejista, ou até nós, que são pequeno médio loja, o que faz? É o nosso contato com o nosso cliente, com o nosso público, né, Fabi? A gente consegue ainda ir na loja, atender, fazer um atendimento, e também os vendedores também aqui da nossa loja, que eu também acompanho o Auro, acompanho o Alexandre, nós também temos, vou falar nós porque eu também tenho, eles também têm treinamento com os vendedores. A gente tem uma preocupação muito grande, a gente sempre faz treinamento com os vendedores, chama as empresas para dar treinamento para eles. Então, é essa situação que a gente consegue treinar o time de vendas. Quando a gente fala do pequeno, né, e o que pode agregar, eu acho que o profissionalismo é muito importante. Porque muitas vezes tem um vendedor que está trabalhando muito tempo numa loja e aí ele resolve sair, ele é um ótimo, excelente vendedor, né? Ele resolve sair e abrir o material de construção lá na garagem dele. Só que ele entende muito de vendas. Isso é muito comum acontecer, né? Ele normal. E ele não entende de outras coisas. E aí, passa um ano, ele não existe mais. Então, trazer o profissionalismo, mesmo você estando começando, sendo uma garagem lá na sua casa, você precisa de entender de um todo. Porque não adianta você ser o melhor vendedor de uma loja, ter trabalhado durante anos e você abrir que não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero abrir meu negócio. Então eu digo assim, para quem está começando, para o pequeno, buscar se profissionalizar, entender de um todo e não de um. Por mais que você fale assim, eu vou contratar um profissional e vou colocar, mas você como gestor, você precisa entender, né? Pelo menos um pouco para direcionar, tá um pouquinho na sua mão. Viu, Fabi? Eu brinco com todo mundo, né?
nosso dono de loja, proprietário de loja, você tem que entender de marketing, de venda, tributário, que mais? De logística. Tudo, logística, tem que ser contador. Nós temos mais umas 7, 8 funções que você tem que saber de tudo um pouco. Vamos usar a presença da Fabi, Auro, para falar um pouco, e da Embramaco aqui também, que daqui a pouquinho vai falar com a gente, que é um dos nossos oferecimentos. Parcerias. Os parceiros. Como é que vocês definem os principais parceiros das lojas de vocês? Queria saber um pouquinho dessa dinâmica, né? Como vocês definem os principais parceiros? Se são players de mercado, ou se são parceiros realmente de fato, aqueles que estão juntos ali no PDV, junto com a equipe comercial. Como é que é essa definição? Vamos começar com o Auro aqui. Na verdade, assim, hoje, falando um pouco da Yabico, a gente vem mudando nosso posicionamento de marca, né? Até por conta da questão das lojas menores, né? Então, o que a gente vem fazendo? Algo que era muito tradicional para a gente, o básico, aos poucos a gente vem saindo. Então, por exemplo, hoje areia e pedra a granel a gente não trabalha mais. Então, essa é uma mudança, porque, assim, primeiro, questão de preço. A gente não consegue acompanhar porque existe uma informalidade nesse segmento grande. Então é difícil você trabalhar. Existe uma questão ainda que tem muita gente que não entrega a quantidade que se vende. Tá. Então é um grande problema isso também, porque o cliente ele não, como ele vai medir 1 metro de areia? Cara, você falou um negócio aqui, eu vou até te perguntar. Mas daqui a pouquinho o Alexandre vai estar aqui e depois ele vai contar um pouquinho sobre esse, que eu acho muito interessante que ele faz na loja dele. Tá? Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente começou a entender qual é o objetivo da Yabico, né? E aí você vai estudando, vai vendo números, vai vendo o perfil de cliente. Então, assim, a gente vai, aos poucos, a gente está mudando esse segmento. Porque, assim, chega num momento que você não consegue mais atuar em tudo. E o ramo de material de construção, ele é muito complexo, né? A gente está falando de um universo aí de 6, 7 mil itens, né? Então, assim, você tem que começar a posicionar onde você atua. Até porque você briga com as lojas de material de construção, aí você briga com os especialistas, casa de tinta, casa de elétrica, casa de hidráulica. Lojas especializadas em acabamento. Exato. Enfim. Então você tem todo isso daí. Então, assim, pelo menos na Yabico, a gente vai entendendo o que está conectado com o que a gente, de fato, da forma que a gente quer trabalhar e a forma que a gente quer fazer a expansão da rede. Né? Cara, esse bate-papo aqui tá muito gostoso. Eduardo, e como você define isso aí, os seus principais fornecedores? Vamos pegar o gancho aqui do Auro, depois o Auro, assim, como te define? Como é que primeiro, é essa escolha? Assim, primeiro passo, a gente pega informações. Do mesmo jeito que eles pegam informações nossas, nós pegamos informações do mercado. Né, isso, a gente conversa um com o outro, no lojista. Pô, esse cara é um parceiro. E o que acontece? Não é... Lógico, primeiro passo, a gente pensa no preço, mas não é só preço, né, Fabi? É uma outra cadeia que tem lá, uma assistência técnica, se der um problema, é fazer campanha com os vendedores, fazer ações dentro da loja, né? É isso que também é muito importante. Não é só preço, né? Tem que ter, a gente analisa bastante variáveis. Se a empresa também está bem, se o representante também é um cara que já está no mercado, já tem um conhecimento. Então, a gente analisa bastante com isso aí. Até a forma de atender, a forma como vai expor o produto, a parte de propaganda da empresa, né? Porque hoje a gente depende também de divulgar, né, cada vez mais, entendeu? Até a parte de pulverização também você avalia, né? Porque assim, que nem eu e o Eduardo, nós somos concorrentes, né? A gente está próximo, então você também avalia se qual é o espaço que você tem para trabalhar, né, preço, entendeu? É o que eu falo, né? Exato, entendeu? Então não é muito assim. Tem o peso da marca, tem a procura do cliente, entendeu? Tem tudo isso, né? A pulverização que o Auro citou aqui também é um fator. Mas vamos trocar aqui. O lojista, ele tem todo esse arcabouço, toda essa estrutura, né, para a escolha dos seus parceiros. E como estar firme e forte dentro de um lojista que tem essa estrutura, né? Saindo um pouco do cara que montou a loja lá na garagem dele, mas agora com uma estrutura de uma loja média, uma loja de bairro, né, bem consolidada, com largo tempo de atuação no ramo do varejo da construção. O que
que você pode falar para a gente aí, Fabi? Bom, a indústria, ela mudou o comportamento, né? No sentido de não mais só se preocupar em colocar o material na loja. Antigamente, o vendedor vinha, tirava o pedido, ele queria tirar o grande pedido, colocava lá e só voltava no mês seguinte para tirar. Hoje, a indústria precisa de ter uma preocupação com o mix do produto, não só colocar o pedido, mas a responsabilidade de fazer aquele pedido girar. Então, muitas vezes o cliente quer comprar alguma coisa e eu oriento, olha, não, compra esse daqui, vai dessa forma. Então, ter esse olhar para o ponto de venda, para a loja e se preocupar como é que o seu cliente vai vender é a grande sacada, é o que vai gerar o segundo pedido, é o que vai gerar a parceria e está sempre disposto e disponível a fazer o negócio, né? Nunca falar não, olha, não tem, então está sempre disposto para negociar. Mas assim, o que eu vejo que a Fabi faz, tem algumas empresas fazem, que eu achei muito interessante, ela é do sellout, que é a venda, a nossa venda, ele está muito preocupado, ela pergunta, às vezes, Edu, me dá o relatório do que eu vendi. Porque se eu vender, eu vou comprar. E muitos dos fornecedores, você fala assim, eles ficam preocupados, não, eu quero vender. Se você vai vender, se eu vou vender, é problema seu, já não é mais problema, né? Às vezes acontece muito isso aí. Então, a própria Fabi, ela sempre quando a gente vai conversar, pergunta, Edu, quanto você vendeu? Qual foi o seu volume? O que você mais vendeu? Então, você vê, ela está preocupada com o que eu estou vendendo. E é essa que você vai fechando parceiro, né? Porque, de certa forma, o produto parado, né? Não tem uma reposição. Não tem uma reposição. Não é legal, cara. Então, tem que ter todo esse trabalho mesmo de chão de loja, que é o que eu falo. Muitas vezes você vem para os donos, para os compradores, faz a venda, apresenta. Mas, se você não está lá no chão de loja, junto com os vendedores, orientando, incentivando, né? Porque o pessoal não acontece. Então, tem que ser mudado esse perfil. Até porque hoje a gente não compra mais assim, chegou lá, você compra. Você vê os números, né? Então, se vendeu, você compra. Se não vendeu, você não vai comprar, né? Porque ele vai entrar na curva. Se é um produto de categoria A, B ou C, né? Então, e a gente precisa cada vez mais disso, né? Quando você está fazendo você precisa... quanto mais você cresce, mais você precisa de fluxo de caixa. Então, você precisa de que o produto esteja virando. Se você tem um produto com uma curva muito ruim de venda, você não vai comprar. Não vai se dedicar a ele, né? Faz parte. Posso dar um de Faustão aqui te cortar? Juntos somos nós. Ai, cara, esse pessoal do Juntos Somos Mais é uma startup. E ele também faz alguns pedidos. O Auro faz pedido? A gente faz alguns pedidos, faz alguns pedidos. E ele também ele tem um incentivo para o balconista, para o dono de loja. E agora eles estão fazendo um trabalho muito bom para o profissional. Não sei se você está participando já. Na verdade, isso eu não acompanho muito de perto. Então, mas é bem legal. A gente vai ser acho que o Alexandre. Ele vai amarrar as 3 pontas. Quem acompanha mais é o meu comprador. É bem legal. Vai ser o Juntos Somos Mais. Como é que faz pra galera entrar e conhecer? Galera, cara, procura lá bota no Google, né? O famoso Google lá, Juntos Somos Mais lá. Aí puxa lá que os caras vão mandar o pessoal das lojas, eles estão atrás de lojista também, né? E é bem interessante, cara. Quem tiver oportunidade, pesquisa aí. Parece que hoje eles vão fazer um negocinho legal aqui. Só aproveitando esse gancho da Juntos Somos Mais, que ele trabalha nessa ponta entre... é uma integração, né? Entre fornecedor, lojista, cliente e profissional. Olha, são 4 que é uma roda. Isso. Aproveita. Posso dar uma pergunta, Paulo? Aproveitar. Não, eu dei tudo, cara. Na Neabico, como você faz o seu relacionamento com o cliente? Se você tem um canal para você conversar com eles, saber o que está precisando. Cuidado com o que você vai fazer. Não, na verdade, assim, a gente como Eduardo, a gente está muito próximo, né? Então, assim, para quem nasceu do lado na barriga, no balcão, você nunca larga, né? Então, a gente, lógico, com o tempo a gente vai perdendo um pouquinho, mas a gente está sempre próximo. Hoje a gente tem nossa parte de staff, os gerentes, né? O comprador. Então, a gente está muito, muito ligado nesse sentido, né? Mas e aí tem a parte de pós-venda, né? E vai entrando em contato com o cliente para a gente tentando entender algumas coisas, mas assim, você não tem uma situação que você, vamos falar, o cliente entra na loja, você não indiretamente querer forçar, porque quando o cliente entra na loja você quer vender, é óbvio, né? Lógico. Loja. Mas saber o que ele está precisando, uma outra situação, como ele está, o que ele está precisando, às vezes você dá uma informação, né? A gente dá uma informação.
Tô falando assim, o que acontece? A gente faz assim, quem faz quando tá na loja, o pessoal faz esse trabalho. Mas você tem alguma coisa para ouvir esse cliente? Não tenho nada. Alguma coisa que você... Para entender o nível da obra dele, que momento que ele está da obra. Porque hoje, vamos supor, hoje é muito, a informática, esses negócios, você tudo parece às vezes você vai mandar um chat agora, você não sabe se está respondendo com a pessoa ou que é um robô, né? Isso, então na verdade, contato humano, né? Na verdade, isso aí a gente acaba deixando muito na mão do vendedor, né? O vendedor te dá o porque retorno. Ele tá com o cliente dele, o cliente é dele, né? Então ele está trabalhando ali o nível da obra. Como ele tem as metas dele para atingir e tudo mais, a gente entende que ele vai fazendo esse trabalho de buscar, de conversar, de mandar WhatsApp, de mandar as propagandas, né? E tudo mais, de movimentar essa questão. Agora, de a gente ter algo diferente, aí a gente ainda não faz isso, mesmo entendendo que, de fato, a gente precisaria estar sabendo qual é o ponto da obra dele, né? Da obra, da reforma. Vou aproveitar outro gancho, agora tem que aproveitar. Uma outra situação que... Vocês têm algum espaço assim, para o cliente viver a ambientação? Vamos falar assim, um canto para ele sentar, às vezes acessar o celular, carregar. Entendi. Viver a gente tem experiência, Fabi, fala experiência. A gente tem um espaço na loja da Matriz que foi criado com um parceiro, com uma indústria, né? E lá ele foi com a Quartzolite. Vou saber, vou saber. Quartzolite, calma aí. A Quartzolite, com a trade market deles, eles criaram um espaço e ali a pessoa ela pode estar esperando o pedreiro ou alguma coisa, então ela consegue sentar, se acomodar, carregar o celular e ver. Mas é lógico, a gente não consegue oferecer em todas as lojas, né? Porque ela é a loja maior. Tem espaço. Então tem um espaço e a gente começa a trabalhar nisso, né? Ontem até a gente está definindo uma outra área justamente para tentar agora atender a parte de arquitetura, né? A parte de arquitetos, alguma coisa na região. A gente está preparando isso daí. Posso escrever antes? Tá gravado? Na hora que estiver pronto, você vai lá para conhecer. A gente vai entrar nos assuntos aqui daqui a pouquinho. O Eduardo daqui a pouquinho tem que sair, né, Eduardo? Não, legal. Daqui a pouquinho, mas tá legal ainda? Não, mas então, só te cortando, mas para concluir, né, a conversa, eu acho que isso, quando a gente fala de profissionalismo, é isso, né? Você está atento a todos os mercados, porque assim, chega num ponto que você precisa crescer a venda sempre, né? Então você tem que ir buscando busca constante. Exato. Então, assim, seja o consumidor final, seja a parte de arquitetos, né? Seja alguma coisa nesse sentido. E aí você vai fazendo algumas diferenças e você vai utilizando a estrutura da sua empresa, porque aí também influencia o fornecedor que você tem. Né? Você tem algumas marcas que, de fato, o fornecedor ele vai procurar, entendeu? Que é o caso. A gente estava conversando com o Januzeli, eu falei, eu fiz algumas vendas de Embramaco direto para arquitetura, mesmo sem trabalhar com a marca deles. Eles especificaram o produto, a gente fez a negociação e fizemos a venda para eles. Embramaco. Mas isso é muito bacana, né? Saber que o cliente, a necessidade do cliente e alcançar o cliente, né, Fabi? Como que a Castor se prepara aí? Vendo essa estrutura que é a Quartzolite, né? Que é uma empresa, né, player do mercado, coloca na Yabico. Como que a Castor enxerga esse mercado, né? A gente vê grandes oportunidades, aí a gente está sempre atento. Eu rodo muitas lojas e isso que o Auro trouxe foi muito relevante. Tem um cliente que eu visito que ele tem um espaço Kids e durante o final de semana ele coloca monitora lá. Então o meu promotor fala, Fabi, eu tenho 2 filhos, eu acho que eu vou vir fazer compra aqui nessa loja. Então olha isso, ele tem um espaço Kids com piscina de bolinha e ele coloca uma monitora para cuidar das crianças lá. Esse é o diferencial. O que vai fazer o cliente ir escolher aquela loja para fazer compras? Hoje em dia todo mundo sabe. Tem as crianças tal, e a criança quer atenção. Chega numa loja de material de construção, não tem nada interessante para a criança ficar vendo. Então imagine um espaço Kids. E aí a indústria, a Castor, vendo tudo isso, a gente vê grandes possibilidades e parceiros, né? Fazer parceiros. A Castor, como rolos, ferramentas de pintura, gosta muito de fazer parceria com tinta para juntos abraçarem projetos desse nível. Isso é importante. O Eduardo já está de olho nesse gap aí, né? Claro, né? Tem que ficar antenado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A Casa Rosada está se preparando para um novo momento? Caramba, nós estamos com 2 momentos. Nós estamos mudamos, vamos supor, nosso logo, né?
nós estamos usando muito essa parte loja do bairro, né? A gente está fincando muito, porque a nossa loja atende um raio de 2, 3 quilômetros no máximo. Deve ser o Auro já está no outro patamar, né? Mas assim... Tá te provocando. Não, tô brincando. O Auro, pô, adoro o Auro. Ele e o Alexandre são dois caras que... Eu vi eles começando, eles vieram conversar comigo e quando eu vejo assim, os dois, me dá um... Pô, que legal. Então, o que nós estamos fazendo no formato? Nós estamos formatando uma loja que tem de tudo um pouco, né? E uma loja de bairro, o cliente se sinta que a loja é dele, né? A mensagem que eu estou passando para o cliente é que ele faz parte da história da Casa Rosada, que o pai dele comprou aqui, agora ele compra aqui, os netos dele vai comprar, e é uma loja de bairro mesmo, que o cara fala, pô, essa loja é do meu bairro, da Casa Rosada, eu compro lá na Casa Rosada. Você vê que é engraçado, né? Cada loja, ela tem uma busca, né? O Eduardo contando nessa questão, e ele falando que eu, quando comecei na Iabico, a Iabico tinha um funcionário e meus tios lá, né? E era meu amigo ainda. E aí você vai fazendo as coisas acontecer e você vai procurando outras pessoas para aprender. E eu pedi para um representante na época me trazer aqui. Porque ele era referência na região, né? E aí a gente pegou, ele me atendeu. Então, assim, por isso que a gente fala, né? O respeito, né? E ele me atendeu, me mostrou, me falou. E aí, nessa troca de experiência, você vai agregando e vai trazendo informações, entendeu? Então, assim, isso é importante. E, assim, cada loja, ela vai buscando, né, o seu perfil, aonde ela quer atuar, da forma que ela quer atuar, seja com uma loja só, seja com algumas lojas, a força na região, com quais produtos, né? Então, assim, ele tem um leque maior, né, o segmento, né? Até porque o Eduardo falou, né? São várias coisas, você tem que entender um pouco de tudo, né? E principalmente, você precisa ter pessoas... Você precisa ter pessoas extremamente capacitadas, né, para estar junto de você. Não dá pra fazer nada sozinho. Que o nosso desafio, o meu também, que acho que é mais o meu todo mundo, é o que? É montar time, né? É isso que é o nosso desafio, é você montar um gerente bom, é montar um vendedor bom, é montar a parte do administrativo bem, né, Fabi? Que dá uma... arrumar fornecedor. Essa sua necessidade, você consegue ter esse controle total dela? Você acompanha passo a passo? Por exemplo, eu preciso formar, eu preciso capacitar. É possível formar profissionais dentro da loja, com a loja em movimento, com o cliente, com demandas? Isso é uma realidade? Assim, o Anderson, vou falar para mim, mas acho que é a mesma coisa do Áureo e do Alexandre, né? O que acontece? A maioria daqui entra como repositor, né? Ou começa ali ajudante geral, e a gente vai percebendo que ele tem uma aptidão e a gente vai treinando esse cara até chegar a ser vendedor. Aí ele chega. Um gerente. Isso. Eu acho que aconteceu com você também, né? Não, você vai contar essa história. Tá na Castor também é assim? Então é um formato que a gente vai formando, vai dentro da própria empresa, né? Sim. Mas é bem interessante. Isso é interessante. Eduardo, nós estamos aqui já com quantos minutos de podcast? O Casa Show, para você que está acompanhando aí, vale a pena estar conosco. 33 minutos de podcast, a conversa está boa demais. Eu queria falar um pouquinho de tecnologia, mas eu quero usar o momento que o Alexandre entrar aqui, porque ele está antenado. Ele é o né? A gente vai falar de inovação e tecnologia dentro, mas vamos dar um chap-chapzinho? Bora! Na linguagem do nordestino, chap-chapzinho é uma introdução, tá? Beleza? Então vamos lá, uma introdução. A pandemia foi uma referência, né? Quem não estava digital teve que se tornar meio que híbrido, portas fechadas, vendas online. Hoje, vocês são outras lojas, hoje o mercado é outro depois de 2019, 2020? O que a gente pode falar disso? As pessoas estão ávidas por saber disso, né? Porque a gente tem muito... a gente sempre fala, né, que a construção civil sempre está muito atrasada em relação a outros segmentos do mercado, né? O que vocês poderiam falar disso? Vamos lá. Quem quer começar? Cara, eu acho que eu vou passar para o Alexandre. Posso patroar? Bora lá. Já, passa para o Alexandre. O Alexandre é o cara dessa... O Eduardo, depois você fala o que a Juntos Somos Nós vai trazer um brinde. Vou pegar o brinde. Depois você traz aqui pra gente. A galera tá vendo, né, a Subiura aparecendo no fundo. A Subiura é uma loja, né, também uma loja de bairro. São 3 lojas em São Paulo, na Zona Leste, né? A matriz, o Alexandre vai falar, né? Não vou tomar o lugar dele aqui da fala, mas é o nosso representante da nossa capital. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Boa noite para quem vai assistir à noite, bom dia para quem vai assistir de
Legal. Obrigado aí pelo convite, Anderson, né, a participação do Edu da Casa Rosada aí, o Aura, a Fabi. Muito bacana estar aqui com vocês. Só para a gente acompanhar, era a questão da tecnologia. Isso. Bom, o que após pandemia, né? A pandemia fez a gente correr muito em relação a ser mais dinâmico, ser mais prestativo para o consumidor, né? E eu acho assim, o WhatsApp foi uma coisa que ajudou muito, que a gente tem que explorar bastante, né? Mas mesmo com toda essa tecnologia, eu acho que o lado humano não tem como deixar de lado, né? Então o cliente, ele, por mais que a gente coloque um aplicativo lá, um bot para fazer as captações de contato com os clientes, não adianta ser um canal, uma URA automática, né? Ele quer falar com alguém, ele quer perguntar alguma coisa, onde que tem que ter uma conversa contínua, né? Aquele calor, né? Então a gente percebeu muito isso daí, né? Agora, em relação à tecnologia, eu sempre falo lá na empresa que a gente tem que estar sempre buscando coisas que vai agregar para melhorar, para ser um pouco mais ágil, para aumentar a confiabilidade. Então, em relação ao atendimento, eu acho que o WhatsApp é o principal, né? Isso para o dia a dia ali na loja, né? A gente sabe que você é um cara que vende pela internet também. Exatamente. Isso daí é um outro... Esse esse daí é um outro canal também, né? A gente está com novos projetos aí, até para 2023, em relação à melhoria desse canal. E estamos tratando tudo que não é venda física, vendas que não vêm presencialmente na loja. Então, pode ser via WhatsApp, via telefone, via e-mail, site e os marketplaces, né? A gente adquiriu uma experiência boa com a ajuda de alguns marketplaces, né? Do próprio segmento também, pode citar o nome aqui? Claro, aberto. Né? A gente trabalhou junto com o Estoque Parado, com o Toca Obra, né? Dentre outros que a gente está trabalhando agora. E isso daí fez com que a gente evoluísse muito em relação a como trabalhar a venda online, né? Porque são muitos detalhes. Quando a gente fala assim, vamos vender online, vamos vender para o Brasil todo, é legal, é bacana, mas tem que amarrar todos os processos, porque tem um trabalho muito grande. Se a gente for falar aqui da nossa experiência, que a gente começou em 19, vendendo nesse mundo online, né? Tem bastante coisa que dá para compartilhar, assim, né? O que mais onera realmente é a logística, então isso daí acaba tendo um certo cuidado, que você tem que trabalhar bastante, mas você tem que partir de uma estratégia também, né? Então tem que saber o bate-papo que vocês estavam rolando aqui em relação a saber o que realmente você quer para a sua loja, o que você quer ser uma referência, né? E no mundo online também eu acho que é importante a estratégia em cima do que você quer vender ou qual público que você quer atender, né? Uau, o digital é uma realidade. O Alexandre já tem uma boa experiência, de 2019 para cá, já está acumulando essa experiência. A Bico também está no mundo online, está em marketplace, como que é a venda, direcionamento? A gente iniciou até um processo um pouco antes de 2019 na venda online. Só que aí a gente encontrou muita dificuldade, porque assim, hoje, depois de passado algum tempo, a gente migrou para o marketplace. A gente tentou no nosso site, mas acabamos abortando, porque assim, a gente entende que é um projeto novo e totalmente diferente, porque os produtos são diferentes, né? Não são produtos que não são iguais. Você tem que ter um atendimento diferente, então assim, você tem que escolher os produtos diferentes, então a gente entende hoje na Iabico que é um projeto amplo que você vai carregar a parte do varejo de material de construção físico, entendeu? Então por isso que hoje a gente só vende via marketplace, mas porque assim, para tracionar ele é mais fácil, né? Porque você, para tracionar um seu site, é um investimento alto, né? E aí você precisa ter todo um trabalho, e é o que o Alexandre falou assim, você com o tempo você vai ganhando essa experiência, né? Porque você tem a questão da emissão Brasil todo, você tem a parte fiscal, que são guias diferentes. Não é simplesmente, eu vou colocar, eu vou vender e a forma que vai ser. Vendi para um outro estado. Exato. É uma outra tributação, é uma outra história. Como você vai receber esse valor, se vai chegar, como que você vai embalar. Então, assim, é toda uma estrutura que você precisa criar, né? Não é simplesmente, eu vou vender, coloca lá, vendo, e não é tão simples assim, né? Chega até na parte jurídica, né? Porque
Às vezes, se você tiver um processo num estado, no Amazonas, como é que você vai tratar essa situação? Não é uma coisa tão então, simples, né? tem que estar bem preparado. O que você enxerga do mundo digital? Fabi, daqui a pouquinho vai dar lugar para o nosso querido Januzelli, né? Vamos lá, vamos aproveitar você mais um pouquinho. Então, esse mundo digital, eu acho que com a pandemia acelerou, né? Teve uma aceleração de tudo, mas nada troca a esse contato humano. Isso, assim, não se substitui. Eu falo assim, que produtos iguais todas as lojas têm, mas ser humano e profissional, não. O que faz, muitas vezes, um cliente ir numa loja é um atendimento diferenciado, né? É realmente ter uma pessoa qualificada para fazer o atendimento. Agora, vindo para o online, para nós, para a indústria, foi uma coisa boa, porque em muitos lugares, nós não temos representantes, eu não tenho loja. Então, assim, fora de São Paulo, isso acaba ajudando e divulgando a nossa marca. Se um pequeno varejista, um médio, grande que seja, que quer comprar da Castor de forma digital, consegue? Consegue comprar. Qual é o canal, só para a gente entender? Pode entrar lá, a gente tem uma loja, né, da Castor, aí eles entram, faz a compra e a gente entrega no Brasil inteiro. Loja de fábrica, no caso. Como é que é essa questão da precificação? Existe uma diferença? Claro, a gente toma todo o cuidado, né, para não conflitar com os nossos parceiros e normalmente sempre tem o frete, sempre tem alguma coisa. É realmente para estar onde eu não tenho atuação de loja. Então a gente tem todo esse trabalho, todo esse cuidado e acaba divulgando a marca se torna mais conhecida, né? Com certeza. Fabi, você quer falar mais alguma coisa? Agradecer? Quero agradecer a participação, agradecer Casa Rosada, Sugiura, você, o Auro, e dar lugar aí pro meu amigo que está aí. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Uma honra. E engrandeceu aqui o nosso bate-papo, né, Auro? Com certeza. E vai sair pedido lá, hein, Auro? O meu já mandei, hein? Já mandou? Já tá lá, já. Vamos lá, vamos receber aqui o Januzelli da Embramaco. Januzelli é o representante da Embramaco Cerâmicas e Porcelanatos, né, Januzelli? Porcelanatos e cerâmicas. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa noite, bom dia, é isso. Em nome da família Paralupe, da Dona Esther Paralupe, do Marcelo Paralupe, que são os nossos diretores da Embramaco. É isso aí. Quanto tempo de chão, Januzelli? Eu estou há 27 anos e 20 anos de Embramaco, 20 e poucos anos. É bom não falar muito. Tá quase aposentando. Vamos lá. Conhece esses caras aqui? Sim, Auro, Alexandre de... Um pouquinho mais perto, Januzelli, um pouquinho mais perto. Alexandre de longa data. Aí o Auro já também, a gente já tem uma... Pode puxar para você, ficar mais perto de você. Isso. Há um tempo já aí, né? E eu sou um representante da Embramaco, tanto na cerâmica quanto no porcelanato. E agora nós temos aí na cerâmica um novo desafio, que é os grandes formatos, né? É isso que eu queria puxar um pouquinho o fio aqui, porque agora nós vamos falar de um tipo de produto que é, vamos dizer assim, a menina dos olhos dos donos de lojas de construção, que é o acabamento, né? E a cerâmica e o porcelanato é fundamental, né, Alexandre? Sim. O que eu vejo, só fazer um parênteses do Januzelli aqui, ele me atende há muitos anos já, né? Então, assim, a parceria que ele vende outras marcas que ele nos vendia, nos atendia. E hoje, assim, eu tenho o prazer de estar aqui do lado dele, é o nosso principal fornecedor, a Embramaco, o representante. Mas não é assim, não é à toa, é um trabalho que a gente fez a 4 mãos, é uma cobrança constante que a gente fica no pé, para realmente a gente ter sucesso aí, né, Janu? Isso. O seu, hoje, só para a galera que está aqui, né, está acompanhando o nosso podcast, o Januzelli já vai continuar, hoje a Embramaco, dentro da tua loja, é a marca número 1 em vendas. Isso. Aí, porque assim, diante que você comentou, né, que os lojistas hoje buscam trabalhar com acabamento. Na verdade, assim, como foi comentado aqui, já o Auro falou, que o material de construção ele é muito amplo, né, e se você for querer ser bom em tudo, infelizmente não vai conseguir ser, né? Então você tem que escolher alguns caminhos, não por gosto, né? Mas é por questão de talvez afinidade, por você conseguir desempenhar melhor, a equipe está mais alinhada. Mas cerâmica de fato é interessante pelo volume, né? Porque você consegue agregar várias situações para os clientes por necessidade ou por desejos, né? E que nem também foi falado aqui de propósito, né? Poxa vida, mas dentro de um negócio você tem lá missão, visão, valores, mas realmente tem que ter um propósito, né?
E fazendo marketing aqui da Sugiura também, eu tenho que falar do nosso propósito, né? Pô, como não? Vai lá. Tem que falar o nosso propósito, que realmente é fazer com que ajudar os clientes a resolver algumas situações, né? Ou também, né, realizar, concretizar desejos de melhorias para o lar e para os ambientes. Porque normalmente quando uma pessoa entra numa loja de material de construção, eu até brinco que às vezes vai pelo amor ou pela dor, né? Quando entra no lance dos acabamentos, normalmente é mais pelo amor, né? Por que pelo amor? Vamos lá. Por que pelo amor? Ficou interessante. Chega no momento, né? Vamos colocar emoção no momento da compra, né? Principalmente se tratando de porcelanatos, que é o caso do nosso parceiro aqui em Bramaco, a cerâmicas, pisos, revestimentos, você tem uma imensidão, né, de texturas, de tipologias, de acabamento, onde vai fazer com que o ambiente fique realmente muito mais valorizado. Então, assim, se tratando, por isso que eu falo do amor, são desejos, são realizações. Quem não quer ter um porcelanato polido, um grande formato, né? Está mexendo com sonhos, né? O sonho Perfeito. do consumidor. Então, a gente tem que, você tem que orientar ele. Então, ele entra, chega na loja pensando uma coisa, você tem que orientar ele do melhor para a casa dele, né? Então, eu ouvi hoje, Áureo, eu queria que você complementasse, que na sua loja também acontece. Eu ouvi isso dentro da loja do Alexandre, na Sugiura, hoje pela manhã. O vendedor, por sinal um bom vendedor, lá tem uma equipe muito boa, ele falando que a cliente, ela gostou do polido, mas a arquiteta ia fazer o contrapeso, ali, o balanço da compra. Aí ele falou, olha, a sua arquiteta vai escolher acetinado. Falando de porcelanato, você tem isso também? Tem essa tendência, né? Daqui a pouco vamos falar do grande formato, mas o arquiteto, ele é tendencioso ali, aquela linha acetinada, aquela coisa. Como que é aí da sua loja? Eu acho que isso é natural, né? Do arquiteto, ele sempre vai... personalizar. Sempre vai para a questão do produto natural, do produto acetinado, né? E até assim, o polido, ele é muito mais bonito, ele chama muito mais atenção, né? Só que ele tem algumas questões de riscar, de escorregar, esse tipo de coisa. E o arquiteto, ele já vai para uma coisa mais neutra, né? E isso eu acho que é característica do mercado, né? Não muda muito para a loja. Mas assim, a gente mesmo, que está num bairro um pouquinho mais periférico, acaba vendendo mais o polido, né? Natural. O brilho chama muita atenção. Porque, assim, é o que o Alexandre fala, né? O momento do acabamento é o momento do sonho, né? Então, a pessoa está construindo, ela está fazendo a fundação e ela já está imaginando como que vai ficar a casa dela, né? E a gente está falando de, dependendo da casa, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, ela está na parte do básico e está sonhando qual é o piso, o revestimento, ela, né? vai aplicar. E é um setor que evoluiu muito, né? Então os produtos evoluíram muito, os tamanhos evoluíram. Então ele trouxe uma transformação muito grande para o nosso segmento, né? O setor de piso e revestimento. Fora que ele é muito representativo na parte de vendas, né? Gente, a gente está falando aqui da construção civil, materiais de construção, e vamos falar com o Januzelli sobre esses grandes formatos, né? A gente sabe que a Embramaco, ela tem um dos maiores mix do mercado, né? Sim, hoje nós estamos aí, vai vindo porcelanato aqui, nós vamos ter a revestida aqui praticamente 30 dias, né? Segunda semana de março, né? Segunda semana de março, exatamente. Nós vamos vir com o formato, no porcelanato vai ter o formato 94 por 1,90. 94 por 1,90. 1,90, isso. Já é lastra, já? Fala lastra esse tamanho, não? Ainda não? Não. E vai ter o tamanho... Nós já temos já 1,20 por 1,20, né? Que já é uma realidade. Que já é uma realidade, isso aí já é uma venda consolidada, né? E vai ter, no caso da cerâmica via seca, vai ter o formato 1 por 1. 1 por 1. 1 por 1, 62 por 1,20, né? E vai ter polido, a linha madeira, tá? E também a gente chama de commodities, né? Os tamanhos normais, vai ter mais lançamentos também. Tá? Vai ter a evolução da cerâmica. A evolução da cerâmica também. Porque se a cerâmica não vir com esses formatos, a tendência ela morrer. Então a gente tem que vir com essa evolução. Januzelli, mas dá para afirmar que os pequenos formatos já morreram do mercado? Não.
vão permanecer. A gente vai puxar, isso daí vai puxar a venda dos grandes formatos, né? Então a gente tem que continuar fabricando isso também. Mas não podemos esquecer dos grandes formatos. Quando a gente ouve o Januzelli falando de um formato em 94 por? 94. Não, essa lá. 94 por 187. 187. O que vocês enxergam? Vamos lá, o Alexandre e Auro. Pode ir. Não, eu acho que isso é uma tendência, né? Assim como no passado a gente falar que um porcelanato de 90 por 90 era muito grande e que talvez não daria certo, hoje é uma venda tradicional. Hoje a gente tem no estoque lá também porcelanato de 1,20 por 1,20. Certo. Então, eu acho que a gente isso vai criando diferencial também para as lojas, né? As lojas que acreditam que aí você precisa ter uma pessoa para vender diferente, uma pessoa diferenciada para vender, para explicar. Então, assim, é isso que a gente fala assim, que cada loja ela vai buscando o seu diferencial, né? E porque também não é fácil. Primeiro que você precisa ter um espaço bom para você expor esse produto. Você vai precisar ter um espaço para guardar esse produto, né? Então, assim, armazenar, carregar, descarregar. A logística. E chega numa outra ponta que é a parte do assentamento também, né? Porque às vezes os profissionais estão preparados para você aplicar, né, assentar um produto desse tamanho. Então, tudo tem que ter realmente tem que ter um conjunto para favorecer isso daí, né? Porque as indústrias, realmente, elas pensam, se tratando no tema aqui que é porcelanato, cerâmico, né, revestimento, piso, eles estão buscando sempre o quê? Inovação, né? Eles sim são empresas que usam altas tecnologias na produção, né? Tá sempre melhorando o produto e buscam inovação de uma forma mudando formato ou se não trazendo outras tipologias, né, designs, inspirações. Agora, assim, isso é bacana, só que tem uma parte também que tem que pensar, que é realmente como é que vai ser assentado esse produto, né? Além de tudo isso que o Auro falou na parte da loja, que a gente tem a nossa rotina. Da exposição da o profissional, será que realmente está usando as ferramentas adequadas para fazer esse assentamento? De fato, eles são produtos lindos, né? Produtos que vão realmente valorizar o ambiente, só que só tem que ter essa atenção, né? Hoje a Sugiura, né? Vou fazer marketing aqui, né, Anderson? Tem que valorizar o... Sugiura é embalado, parceria. Nós temos 3 lojas, né? E elas estão localizadas lá na Zona Leste de São Paulo, né? Fala os bairros aí pra galera aqui. Isso, é Cidade Líder Itaquera, na Vila Matilde e na Vila Bancária, perto da Aricanduva. Elas estão localizadas em regiões assim, cujo público é mais B e C, só que a gente tem demanda para porcelanatos 1,20, 1,20, né? Não sei se talvez teria público para esse tipo de porcelanato, que são esses tamanhos bem maiores, 94, né? Mas a gente vende bastante o polido, que a gente conversou aqui, e às vezes, quando está lá na hora da verdade, na venda, percebe-se que o cliente fica um pouco receoso de definir o produto também, além, no caso, o nosso maior público, ele às vezes é autoconstrutor, autogestor da obra, e ele que define os gostos sem uma assessoria, né? Então ele fica muito preocupado em saber se o profissional que ele está lá na casa dele vai ter a ferramenta para assentar um porcelanato de 1 por 1, 80 por 80. Então tem muito essa situação que a gente tem que estar bem alinhado realmente com o nosso público, né? Mas, se tiver encomenda, a gente vai vender lá, viu, Januzelli? Sim, vamos cadastrar aqui. Ô, Januzelli, pega esse gancho, porque o Alexandre, ele é a estrutura dele está pronta para vender grandes formatos, ele vende, é uma realidade. Sim. E o que é interessante na loja do Alexandre, Auro, é que ele rapidamente ele muda o gatilho, como é que eu vou usar essa expressão? Já me perdi aqui. Mas ele sempre está atualizando o mostruário, Sim. o showroom dele. Fala um pouquinho disso. É que isso me chama muita atenção na loja dele. Fala com relação ao... Ele sempre está antenado, modelos que a tendência, ele está sempre procurando inovar, mudar, ter todos os formatos. Tanto é que essa semana estamos indo já na cerâmica, a gente já atualizar o nosso showroom, né, Alexandre? Legal, nós estamos indo na semana já, vai ter um preview que vai antecipar a feira, para nós atualizarmos já o showroom dele. Então isso a gente está sempre antenado e está sempre saindo... Sempre na frente. Sempre na frente, sempre na vanguarda. Sim. Sempre na vanguarda. Eu uso esse termo porque sempre o Alexandre, tudo que você precisa do mercado, eu quero um formato régua, grande formato, você encontra na loja dele. Eu quero uma tipologia granilhada dentro de um formato, você encontra na loja dele.
Esse cuidado, na sua loja também eu sei que lá tem, esse cuidado é fundamental? Sim, é fundamental. Para não ficar para trás. Porque você vai criar o diferencial, né? Sim. Você cria o diferencial, né? Não dá para você ter só o arroz com feijão, né? Então você começa a trabalhar, por exemplo, hoje, né? A gente tem um mix de 300 a 400 modelos hoje estocados na loja, né? Então é bastante coisa. E porque aí você cria, o cliente fala assim, eu vou até Iabico porque eu sei que lá eu vou encontrar um pouco de tudo. Vou ter um calacata polido. Ele vai ter de 3, 4 marcas, porque dá diferença. E cada um opta por né? Por uma marca específica que cabe no bolso. Cores, né? Exato. Cores. E o que é interessante que assim, particularmente no setor, é que assim, você vê um setor cerâmico que nem o Alexandre falou, que é altamente tecnológico, ele acaba puxando outras coisas. Por exemplo, o setor de argamassa. Sim, anda junto, né? As argamassas tiveram que evoluir, a qualidade deles tiveram que evoluir, a venda do produto de argamassas especiais, ela foi aumentada, então a gente também tem que acompanhar isso, tem que aumentar o mix de produto de argamassa, mix de produtos de rejuntos diferentes, né? Que antigamente você tinha um tipo só. E o que é importante, tudo isso agrega na venda. No ticket médio, né? Ticket médio que é importante. E o cliente, a gente sempre pensando no cliente que realmente ele vai levar a solução ideal, né? Porque a gente fala de vendas, né? Fala do ticket, tem essa preocupação de a gente realmente aumentar a venda, mas foi falado aqui de treinamento também, o que a gente sempre almeja, que a nossa equipe da linha de frente ali mostre para o cliente que realmente a solução tem que ser daquele formato. Se ele usar um produto, uma argamassa não própria para aquele porcelanato, infelizmente vai perder garantia, né? Então a questão maior não só aumentar o ticket médio, mas também que o cliente use o produto ideal para aquela necessidade, né? E para sentar um bom porcelanato da Embramaco, uma boa ferramenta Castor. Isso aí. Também sem fazer marketing. Vamos fazer o merchan, né, do parceiro, boa. Januzeli, mas essa feira vai acontecer, a Embramaco tem muita novidade para o mercado. Tem muita novidade, vamos estar presente lá, vamos estar com stands separados, tanto porcelanato quanto cerâmica. Esse ano vai ser separado? Embramaco Cerâmica. Embramaco e porcelanato. Mas vamos falar um pouquinho da Embramaco Cerâmica. Houve uma grande evolução também, né? Sim. O semigrês, o grês. Hoje nós temos semigrês, polido, né? E vamos ter lá os grandes formatos no semigrês. No semigrês também. Então tem muita novidade por aí. Muita novidade por aí. Vai ter o calacata, que é uma realidade, você tem que ter, né? Eduardo, nosso anfitrião aí. Esse daqui é o seu, Edu. Mas vamos falar uma coisa aqui. E esse ano tem endereço novo, né? Vai ser aqui na Expo Imigrantes, né? Coladinho aqui, né, em Diadema. Mais fácil acesso, tanto para quem vem do interior, quanto capital, então vai ser muito mais produtivo. Ô, Auro, vamos falar um pouquinho também dessa expectativa aí para 2023 acerca... Foi o Eduardo, né, que falou do segundo semestre, né? A gente sabe que o Brasil, normalmente a gente tem um bordão que a gente fala, né, Alexandre, que um país só anda depois do carnaval, né? Dá para acreditar que temos que investir, fazer a coisa acontecer, ou a gente vai segurar, como disse o Eduardo, né, em águas mornas, né? Tá num cruzeiro, né? Tá em velocidade de cruzeiro, né? Você que é um cara empreendedor aí, né? Eu não sei eles, mas eu tenho boleto para pagar todo dia, não importa se é primeiro semestre ou segundo. Então eu tenho conta para pagar todo dia. Então eu não. Com a gente lá, de carnaval, de governo, o boleto tem que pagar, né? Até a gente brinca, né? Que assim, a gente mudou o nosso calendário, o nosso fechamento de ano. Nosso fechamento de ano na Iabico, ele não fecha dia 31 de dezembro. A gente fecha antes. Porque dia 2 de janeiro as lojas têm que estar abertas e as pessoas já têm que buscar os seus objetivos, né? Não dá pra gente esperar voltar de férias coletivas e aí esperar um mês. Porque, assim, as contas estão todo dia, né? A gente fala assim, quanto mais assim você vai crescendo, você demanda de mais pessoas, você demanda de mais capital, sabe? Todo dia é uma luta, então não dá para esperar, né? Então, assim, a gente tem nossas metas, nossos objetivos e se é final de ano, se está chovendo, a gente fala assim, de alguma forma a gente tem que buscar o nosso número, porque vai falar assim, amanhã tem boleto para pagar. Se choveu, meu... Não dá para você chegar e falar lá na Castor, choveu, né? Não vou pagar porque choveu, viu? Então, assim,
faz parte isso, né? Então, o Marco não aceita isso, tá? Tem que pagar em dia. Então, exatamente, entendeu? Alexandre, e você, como que você enxerga isso, Alexandre? Eu vejo assim, a gente, né, como empresário, gerador de empregos, pagador de impostos, né, que faz parte de uma sociedade, de uma comunidade assim, a gente tem que ser motivado em esperança mesmo, né, porque foi falado aqui, né, da mudança da política, a gente vai ficar esperando, não vai ficar esperando. Infelizmente, muitas coisas dependem da gente, né? Então, a gente vai ter que correr bastante, talvez a gente tenha que trabalhar mais. Uma coisa que nós estamos fazendo lá esse ano, já com uma cara diferente, pós-pandemia, que distanciou esse lado humano, né, esse relacionamento presencial dos fornecedores. A gente está chamando todos os fornecedores para estar conversando, para estar fazendo um balanço de 2022 e traçando uma estratégia para 2023, diante do que a gente consegue a 4 mãos, conseguir melhores resultados, né? Então, eu acho que vai muito disso daí. É a esperança, é a automotivação de buscar sempre estar melhorando, o otimismo, né? Para a gente, querendo ou não, falar assim, não, a gente vai fazer algo que realmente vai dar certo, para entrar para o jogo já com essa expectativa, né? A resiliência também, que no meio do caminho pode acontecer de tudo, né? Chuva, alguma situação que pode ser macro, que a gente não está no nosso controle, mas eu falo pela minha gestão lá, que está acontecendo, que a gente está brigando bastante, estamos suando bastante a camisa lá, o time está bem engajado, né? Então a gente está preocupado com o nosso resultado, independente do mercado, tem todo esse cenário que a gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos trabalhar e contamos com Castor, Embramaco, todos os fornecedores aí para a gente estar junto, né? Janus, ali a visão da indústria também é essa, de não olhar muito olhar para o nosso... Sim, olhar para o mercado, trabalho, sempre. Isso aí. Eu acho que basicamente é isso, né? Até porque é a transformação, né? A gente não tem tempo para perder. Eu acho assim, quando você estaciona 1, 2 anos, você perde muito tempo. Até para você voltar, a gente cita muito isso, porque a Iabíco teve um momento de estagnação, né? Então, depois quando você foi voltar para o mercado, é difícil. Entendeu? Você pega os anos 80, a Iabíco chegou até quase 100 funcionários. Aí você pega os anos 95, tinha 1 funcionário, né? Aí depois houve essa... Ah, sim. É porque você tem na época tinha a questão da política monetária, né? Teve congelamento, teve situações. E aí isso também envolve o propósito, né? Eu acho que a gente também tem que entender que cada empresa ela tem um propósito, né? Na época, a Iabíco ela foi criada para trazer a família Iabíco para São Paulo, porque eles eram do interior. Então, o propósito naquele momento era trazer toda a família para São Paulo e depois a família seguir o seu caminho. Foi o que aconteceu. Então, até os anos 2000, a empresa, meu pai e meus tios, fizeram o papel deles. Porque era uma família, se eu não me engano, de 10 irmãos. Né? Então, você trazer a família toda, pai, mãe, e seguir, naquele momento era difícil, né? Então trouxe e fez aquela coisa. A partir de 2000, na nova geração, ela tem um novo propósito, mas, né, que aquele momento era trazer a família e transformar a família para que ficasse aqui. Hoje ela também tem um propósito, que é a transformação, só que a transformação de pessoas, oportunidade para as pessoas. Por isso que a gente fala, né? A gente trabalha em cima de um desenvolvimento da Iabíco, porque aí sim ela vai poder gerar para as pessoas transformação. Né? Então, e vai gerar também, a gente fala assim, né? Quando você fala assim, a Sugiura, a Casa Rosada, a Iabíco, ela é referência no mercado? Sim, então a gente tem que ser referência de coisas boas. Sim, por isso que todo momento a gente como líderes, né, a gente acorda todo dia acreditando num dia melhor, independente do que vai acontecer. É isso, eu acho que isso tem que estar dentro do nosso. Porque se a gente simplesmente acreditar que vai ser ruim, aí acabou, né? Porque a gente tem que inspirar todo dia muitas pessoas, né? A gente tem muitos funcionários. Então, todo dia você tem que estar motivando, ser líder e principalmente dar o exemplo, né? Então, é isso. Gente, a gente falar de material de construção é a nossa vida, né? A gente respira isso todos os dias. Mas vamos falar um pouquinho da venda. A venda, a personalização da venda. Alexandre, você é um cara que tem um know-how bom para falar isso, o Eduardo também, né? O Auro.
São referências. Como é que o varejista aí que tá ouvindo vocês, enxergando vocês, porque a nossa ideia é falar pro cara que trabalha na loja, tá? Nossa ideia é falar para aquele que tem um negócio. Como é que você enxerga a personalização da venda nos dias de hoje? Né? A venda, ela é mais complexa, não é simplesmente, como a Fabi usou o termo que o vendedor passava e tirava um pedido e voltava no mês seguinte. Hoje você tem que ter uma atenção redobrada e até posso usar o gancho que o Eduardo quis te bisbilhotar, né? Saber o que você fazia lá, né? Quer saber era um CRM, né? Exato. O que a gente pode falar disso, né? Depois o Januzeli vai dar um adendo também, vamos lá. Bom, em relação à personalização de atendimento, né? Eu trabalho na loja há muitos anos, corrigindo, é 45 anos, 45, tá? Eu falei 44? Você falou 44, é 45 anos. Eu trabalho na loja desde os 10, 12 anos. E começou como empacotador, né? Sim, é uma história, tem bastante coisa assim, por todos os setores, né? Tá. Mas uma das coisas que a gente prioriza, acho que desde sempre, é atendimento, né? Eu falo lá para o time que atendimento é a base de tudo, né? A gente tem que realmente pensar no cliente para oferecer a solução, dar um atendimento de atenção. Sabemos que não dá para fazer 100% isso daí, porque tem a hora que foge do nosso controle. O que nós, como empresa, podemos fazer para melhorar esse atendimento? Treinamento e acompanhamento, né? Principalmente dos líderes, dos gestores, onde tem pessoas, né, vai ter que ter um líder, alguma referência para estar coordenando tudo isso daí. E quando a gente fala de atendimento, não somente dos vendedores, né? Tem o caixa, tem o pacote, o atendimento junto aos fornecedores no recebimento, na hora de fazer uma entrega também, o cliente vem retirar alguma mercadoria no depósito. Então, tudo isso daí tem que ter esse acompanhamento, né? Eu gosto muito quando os clientes colocam no Google algum comentário, né? Quando mandam e-mail, quando ligam, a gente tem o prazer aí de ter o nosso fundador, né, seu Luiz, meu pai, presente na loja, então às vezes ele absorve algumas reclamações, que é bem interessante também, fala, seu Luiz, aquele moço ali não me atendeu direito, né? E isso daí a gente consegue estar... isso daí é super valioso, né? Porque a gente já consegue fazer uma correção ali na hora, né? Então, quando a gente fala de atendimento personalizado, por ser, como o Edu falou, né, loja do bairro, a Yabi com uma loja tradicional, a gente tem que priorizar esse lado humano mesmo, né? Porque esse vai ser o diferencial, principalmente das lojas grandes, né? As lojas grandes já têm essa característica, né? E por um lado é muito bom também, né? Que eles não escutem a gente, né? Apesar que vai escutar, mas tem muitas reclamações de atendimento, sim. E por nós sermos mais enxutos, a gente consegue ter mais ações, sim, mais rápidos, né? Você consegue ajustar algumas coisas de uma forma mais dinâmica. Esse é o meu ponto de vista em relação a esse atendimento, sim, dentre outras coisas que dá para ser feito. Januzeli, a sua pegada é outra, você atende Eu atendo o lojista, né? Então, mas como que você vê isso aí? Eu acho que o nosso caso é diferente, né? Eu acho que nós temos que prestar, hoje nós prestamos um serviço para eles, né? Então, acho meio que uma consultoria. Uma consultoria, né? Então, a gente fica pegando exemplos do Sugiura, levando no Yabi, isso aqui é um case de sucesso, vamos fazer isso aqui nessa loja, né? Mas com segundas intenções, você percebeu? Sempre querendo tirar um pedido, né? E assim, eu acho que acabou aquele representante que chega na loja, tira, qual é a falta aí, passa no mês que vem, mesma coisa, isso acabou, isso aí não existe mais. Eu acho que hoje a gente tem que prestar o serviço, né? Ir na loja, sentir a necessidade, né, do lojista, né? Da loja, ver lá o produto, conversar com o vendedor da loja, ver a gôndola. O Alexandre gosta muito disso, que antes de falar com ele, vai ver a gôndola dele lá no estoque. Então, eu acho que isso é prestar o serviço, né? E a gente passa muito fazer o pós-venda, né? Eu acho que esse é o trabalho do representante hoje na loja. O segredo do sucesso da representação está no pós-venda. Está no pós-venda, é o pós-venda. Tá? Sim. Prestar um bom serviço. Tá. Né? O cliente está mais exigente, Aura? Sempre, né? Eu acho que nós estamos mais exigentes, né? Acho que a gente vai passando o tempo. Pessoas, né?
até assim, na própria loja, né? Tem coisas que a gente no passado aceitava, hoje a gente não aceita mais, né? A organização, né? Então, a gente, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais exigente, né? Então, isso é natural. E entrando na questão do atendimento, eu acho que o principal ponto que a gente fala na Yabico, a gente tem que entender o cliente. Tem aquele cliente que ele quer pegar o produto, não quer conversar, ele vai sair. Então, e tem cliente que vai precisar ter uma conversa, uma explicação. Então, a gente precisa sentir no cliente o que de fato ele está buscando, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. Por isso é bacana, até, desculpa te cortar, Aura, ter um time meio eclético, né? Onde que tem aquele vendedor que é mais dinâmico, que é papum, ter aquele vendedor que de fato sabe a história do cliente, então eu acho que é bem por aí. É isso aí, você vai trabalhando, tem cliente, né? E o que a gente brinca muito, você vai resolver o problema do cliente, não é pensando simplesmente na questão financeira. Então tem hora que você vai falar, não, isso aqui você não precisa levar porque já vai resolver de tal forma. Agora isso aqui não, você precisa levar porque é complemento, porque você vai bater lá e não vai conseguir instalar o produto se você não levar esse complemento. Eu acho que quando você ganha essa confiança do cliente, a venda ela é mais fácil, né? Porque você não vira porque assim, acho que o vendedor ele tem sempre aquela coisa, né, de ser caracterizado como está sempre empurrando alguma coisa. Quando você tira isso daí da gente, de vendedor, a gente faz uma venda onde o cliente acredita e confia mais na gente. Eu acho que isso é o principal ponto. Por isso que a gente fala, na Yabico a gente fala assim, por conta de toda a tradição, a gente faz muito as marcas, né? Então, eu tenho certeza que muita gente fala assim, depois que eu colocar uma marca na Yabico, é mais fácil de eu vender para as outras lojas. E de fato porque você vai escolher o produto, né? A gente tem para associar a nossa marca, você não pode associar com qualquer outra coisa. Né? Tenho certeza que o Alexandre, assim, o Eduardo também, entendeu? A primeira coisa que você fala assim, você vai ver se está condizente com a marca Yabico, com a marca Sugiura ou com a marca Casa Rosada, aquele produto. Se não tiver, não tem como. Né? Então, assim, o produto não pode ser vendido. Vamos mostrar um exemplo. Vender mangueira de gás por metro. Não pode vender. Então, se não pode vender, não pode vender. É simples assim. Você não vai colocar, mesmo sabendo que tem muita procura. Entendeu? Não pode vender, não pode vender. Então, você vai vender o que pode vender, se está dentro da coisa. Então, tem todo esse daí. Isso tudo vai passando ao longo do tempo, vai gerando essa confiança para o nosso cliente. Né? Eu acho que isso é algo que você não compra. Né? Isso você vai criando, vai conquistando. Falando de processos também. É o podcast ao vivo? Vem para cá. Vem para cá. Vou aproveitar que só o microfone... Fala aqui do lado, Alexandre. Vou mandar pro do meio, aqui no meio. No meio para você. Do meio. Sim, pega uma cadeira aí, Edu. Januzelli. Não resistiu. Não resisti. Vamos lá. Januzelli. Sim. Você como representante comercial ou vendedor, o que você, como eu estava falando de relacionamento, nós de cliente, né? E Sim. como pode cair, o que você espera de nós três quando você vai oferecer o material? O que você espera do comprador, do proprietário te atender? Qual a expectativa que você tem? Porque a gente vê muita história aí, e aqui eu queria que você contasse um pouco o que você espera da gente quando você vai oferecer um produto. Qual a sua expectativa? Não, mas é boa, é outra visão. É outra visão, porque a nossa visão... Vai ser uma coisa inédita. Uma visão vai ter assim, lá vem mais um para empurrar. Aquela coisa do vendedor, né? Do vendedor empurrando, mas eu tenho uma visão sua, depois se a Fabi pudesse falar depois de você oferecer. Não, quando a gente chega a recepção sempre é boa, né? Você chega na loja... Mais perto, José. Fala para exemplo, agora você tem que falar para eu escutando aqui. Então tá. É uma pergunta difícil, você pegou, né? Vou cancelar um pedido daqui a pouco, eu tô vendo aqui. Vamos lá, vai, Januzelli. Me convence. Então tá, o que a gente espera de vocês, né? É a confiança, né? De acreditar naquilo que a gente traz um produto novo para vocês, né? E que eu vendo aquilo que eu acredito. Vamos supor, novos formatos, né? Eu vou ter, sei lá, um produto lá de R$1,90, né? Então eu acredito no produto e eu quero que você acredite no produto. Né? Não, mas assim, o que novo. você espera da gente, não como produto, você ser atendido, quando a gente já tem, qual é a sua expectativa? Mas de coisa que você não conhece a gente, vai oferecer o produto, você cria uma expectativa, como que você tem que ser tratado? Como você gostaria que você fosse tratado? Né?
Pra gente melhorar, né, Alexandre, também, né? Porque às vezes a gente O que você enxerga do cara que está do outro lado, te atendendo? Vai, esquece aqui o... Como que te atende, vai? Exatamente. Não, eu sou bem tratado por vocês. Não, esquece não. A gente é gente boa, né? Pô, Você já tem um relacionamento. Relacionamento. Não tem que Pensa falar. num cliente novo, assim. Da mesma, eu vou responder por ele, posso? Pode, sim. Da mesma forma que o lojista ele tem que dar uma excelência no atendimento, acho que também o representante ele quer ser bem atendido, né? Sim. Ele quer ter um bom papo, mesmo que não seja para um negócio imediato, né? Mas a médio e longo prazo, né? Eu acho que a indústria também tem que pensar assim, né, Januzelli? Porque parceria se faz com alianças, e aliança não se faz da noite pro dia, né? É com pessoas, é um relacionamento. Não, lógico que não. É relacionamento. Relacionamento. Eu acho que o que a gente tinha falado desde o início, né? É o respeito. Independente se é fornecedor ou se é cliente, eu acho que a base está dentro da base do nosso propósito, da nossa empresa. Então, quando você tem respeito, você vai respeitar quem quer ele que seja, né? Acabei de falar com você de um episódio com um cliente que foi com você, do desconto, né? Pode puxar de um desconto, eu falei com você, né? Que tinha um desconto na fábrica, eu falei assim, não, isso aqui existe, não vou fazer isso com você. Eu acho que isso é o respeito, né? Sim. Eu acho que isso tem que haver entre nós, porque né? assim, na verdade... Transparência, né? Transparência de ambas as partes, né? Ajudando o Januzelli, e pelo menos na Iabica, assim, quando você tem a confiança do representante, se ele vender porta, ou se ele vender piso, ou se ele vender preguinho, você vai comprar dele, entendeu? Porque, né? É o que você falou, é algo pessoal. É algo muito, assim, a gente está falando assim, você cuida de um universo muito grande. Sim. Se você tem um parceiro ali, um representante, que ele faz o papel ali, é algo a menos para você se preocupar. Porque ele tá, que a Fabi falou, ele está preocupado com a venda dele. Mas a fala do Eduardo foi pertinente, porque quando ele fala, vem mais um para me empurrar, é que também o mercado, ele é composto de bons e maus profissionais, correto, José? Sim, Você tem história, são quase 30 anos de... Eu costumo falar, né? Sim. Eu não vendo Barça, né? Aquele cara que chega lá, vai vender um jogo de você e não volta nunca mais, né? Eu vendo... Mês que vem eu tô serviço, todo mês, né? Eu vendo serviço, todo mês eu tô aqui. Ô Alexandre, daquele dia eu tô aqui. Ô Mauro, ô Eduardo, né? Eu não vendo Barça, né? Eu venho dessa... Revelou a idade, Vem dessa discussão assim, a gente pensa na empatia, né? Eu acho que você... bom, se eu fosse, porque quando um representante, né, algum bom CLT da indústria, a questão da empatia, de você ir lá... teve um esforço, teve um deslocamento de você oferecer, carregar produto, carregar porcelanato é pesado. E chega lá, né, o comprador ou o lojista não dá uma atenção, eu acho que é complicado. Eu acho que, talvez, eu não sei, o Januzelli não respondeu, mas se eu fosse representante, eu acho que o mínimo que eu queria ser é escutado, né, e recepcionado, porque às vezes tem uma blindagem nesse sentido aí, né. Mas indo agora, vamos para a nossa realidade, que... eu participo da parte de compras, dessa parte comercial. Infelizmente, o Anderson falou mesmo, é a verdade. Tem bons e más profissionais, né, representantes, mas às vezes a gente não está falando de má pessoa, né? Talvez falta profissionalismo mesmo. Né? Então, como é um podcast onde que lojistas e indústrias também vai estar assistindo, uma coisa que a gente sempre pede para os fornecedores, né? Até eu coloquei lá os 10 mandamentos dos fornecedores, dos representantes, né, dos vendedores da indústria. Não vou lembrar de todos, porque eu até tive que escrever, mas dentre eles... O Ale é um cara exemplo, ele não, mas é extremamente organizado. Eu tenho marcado esses 10 mandamentos seus. A gente tem que escrever, né? Tem que escrever porque, assim, combinado não é caro, né? Então, a partir do momento que a gente vai lá e fala assim, representante, vendedor... é muito importante você falar com a nossa equipe de vendas, né? Chega lá, conversa com ele, saiba quem que está oferecendo o seu produto. Realmente, o produto exposto, ele tem que estar exposto, limpo, precificado, então cabe ao representante, né, a equipe, se tiver promotor, tá acompanhando isso daí, porque quantas vezes ainda mais cerâmica que quebra do mostruário, aí não é reposto. Né? Então, assim, tem que ter esse acompanhamento
para estar sempre verificando se o produto, no caso da Castor, chegou o produto, foi reposto na gôndola, na gancheira, no cesto. Então, todas essas coisas é muito importante para sempre estar acompanhando e treinamento, buscando ações, brigando pelos melhores preços, né? Para o final a gente está levando o melhor para o nosso consumidor. Então, baseado nisso daí, que tem os dois lados, né? O que o representante espera de um comprador, mas também eu, particularmente, espero muito isso daí de um representante, né? Pelo menos isso daí, né? Que vocês realmente acompanhem os números, dê dicas e também traga essas informações do mercado, que é muito importante. Você sabe que o Ale está falando isso, aí no mercado já teve gente que falou assim, o Auro só compra o piso, o porcelanato de um representante, né? Mas na verdade não é questão disso, é questão que o representante ele faz tudo o que eu preciso. Sim. Então por que eu vou ficar caçando no mercado se a pessoa já entendeu qual é o objetivo da Yabico, o que eu preciso, né? Eu vou ficar eu não tenho a cartilha do Ale lá e fazer para treinar, né? Não chego nesse ponto de organizado, entendeu? Vou compartilhar depois aí. Ele atende a sua expectativa. Ele atende a minha expectativa e basicamente é isso. Ele faz todo esse trabalho, entendeu? E a gente sabe que nem todo mundo vai fazer isso. O que ele trazer para você vai analisar com mais carinho. Exatamente, né? Perfeito. Porque é justamente isso, entendeu? Dá certo o que a pessoa traz, porque ele desenvolve o trabalho no ponto de venda, que eu acho que é o principal ponto. E tem o outro lado também, né, Januzeli? Que às vezes quando o representante vai até um varejo, um comércio, ele vai levar um negócio, né? Ele enxerga na sua loja uma loja que tem potencial para fazer com que aquele produto, né, aquele material, tenha uma receptividade do cliente, né, do consumidor final. Você não vende em qualquer loja. Não estou usando o sentido pejorativo da palavra em qualquer loja. Mas tem loja que não vai suportar o seu produto. Não vai. Não é? Você tem que ter esse feeling para você oferecer. Tem esse E a melhor venda é a segunda, na verdade, a reposição. A segunda, a reposição. Né? Que aí realmente deu certo. Né, acertou o produto, teve, né, o match na parceria. Você lança 10 produtos, 10 tipologias de produtos, você acerta 2. Mas agora eu quero pegar você. Usando ali a sagacidade do Eduardo. O meio de 3 aqui, curva, né? A gente normalmente fala a curva. Tem uma curva muito boa, aquela curva que vai fazer a diferença. A curva que você pode indicar para o Sugiura talvez não seja a mesma do Yabico da Casa Rosada. Porque são áreas distintas, né? São públicos diferentes, né? Então você tem que saber o que oferecer para um, às vezes não é... Mas isso a gente não vê muito no mercado, né? A gente vê muita coisa repetida, né? E a gente não, né? A gente está falando aqui que nem Sugiura que está na Zona Leste, a Yabico que está na Zona Sul aqui em Diadema. Vamos falar característica até da minha própria rede, né? Entre as minhas lojas eu tenho produtos que não vende. Em uma loja vende muito bem na outra. Sim. Estamos falando num raio aí de 8, 10 quilômetros de público, né? Então, assim, isso é natural. Por isso que existe, ainda mais no segmento de porcelanato e cerâmica, você tem que estar muito antenado e acompanhando muito de perto. Sim. Então, você vai trocando modelos muito rápido, né? Assim como os lançamentos são, tem produtos que dá certo, não dá certo, tem produtos que você vai trocando, né? Vai descontinuando ele dentro porque a variedade é muito grande, então você tem que trabalhar num universo assertivo, né? Entra num outro mercado, numa outra situação também que tem um dos vendedores, né? Os vendedores realmente eles têm que comprar o produto e normalmente assim tem uma tendência, como nossos vendedores acabam sendo consultores, meio que sugere os produtos para os nossos clientes, então eles têm uma tendência realmente ao que mais eles tem gosto ali para estar indicando para os clientes. Isso daí também acaba influenciando dentro de uma rede com 6, 7 Mas tem alguns vendedores que vocês podem me corrigir se eu errar também, que eles gostam de vender o que é mais prático, né? E aí aquela parte do mas na vida a gente sabe, né? Que tem os caminhos curtos, né? Isso daí é normal. Mas o caminho curto não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, entendeu? Gente, o podcast está rolando há mais de 1h e 25 minutos. E o Eduardo tem vai falar aqui com a gente, vai premiar o pessoal aqui. Eduardo, o que você vai fazer aqui? Né? Você está com a gente aqui no Casa Show. Esse podcast é o #1, né? É o nosso primeiro do ano, falando de construção civil, materiais para construção. Hoje com o Casa Rosada, nosso anfitrião, Sugiura, né? Materiais para construção de São Paulo, e Yabico também, mais de meio século construindo sonhos. Lembrando que a Sugiura existe há 45 anos e a Casa Rosada há
43 anos. É isso aí. Eduardo, vem por aqui pro meio para você aparecer. Isso, pode ficar. Isso. Vamos lá. Os seus convidados. Vamos lá. Opa! Quem tá oferecendo isso aí? É das Juntos Somos Mais. Juntos Somos Mais, olha lá. Obrigado. Opa, isso é bom demais. Caramba, uma jaquetona. Obrigado. O inverno, né? Já tá. Daqui a pouquinho. Fabi. Opa! Isso aqui é uma jaqueta. Uma jaqueta. Permeável, né? Opa! Valeu. Aí. Legal, muito bom. E pro operador, pô, O Carlinhos Tacarela, nosso produtor. É isso aí. Galera, para quem não... Juntos Somos Mais. É um aplicativo que une, né, o ciclo, né? Faz aquele elo entre a indústria... lojista... Fala aqui no microfone pra gente, vai lá. A indústria, o lojista, né, o consumidor final e agora eles estão fazendo com o profissional. O vendedor também, né? E o vendedor também. São várias... Cara, muito legal, né? Bacana. Bom, gente, partindo aí pro nosso término, vamos começar do Januzele para os convidados. Januzele, a gente quer agradecer a presença da Embramaco na sua pessoa aí. Se você quiser deixar algum recado a mais aí. Então, em nome do Marcelo Paralupe, da Dona Esther Paralupe, em nome da Embramaco, da família Embramaco, queria agradecer a todos. Certo. Vamos lá, vamos terminar aqui com os nossos convidados. Depois o Eduardo vai falar por último, anfitrião. Auro, você está desde o início aqui comigo, do meu lado, hein? Bom demais. Obrigado pela sua presença, sucesso aí no ano 2023. Que os projetos da IABICO sejam, né, estendidos aí. Que essa família seja próspera cada dia mais e que a região, né, possa sempre ter a IABICO aí como uma referência, né? Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí. É sempre bom, né, a gente falar do nosso segmento, de dividir um pouco das nossas alegrias, das nossas dores também, né? Eu acho claro. que nada é fácil, mas é importante esses momentos de conversa mesmo, para que a gente faça reflexão, e tudo isso é algo que vai agregando dentro da nossa cultura, da nossa evolução como pessoa e como profissional. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também a Fabiana, ela falou, me chama de Fabi, tá? Da Castor Ferramentas, a nossa gerente regional, e também o senhor Leon, né, que esteve aqui com a gente, Shadley, né? Dá um abraço aí a toda a equipe, né? A galera aí. E vamos agradecer o Alexandre Sugiura, né? Esse cara que é uma referência aí da cidade de São Paulo, né? Na zona leste de São Paulo, Sugiura, sendo representado aqui pelo Alexandre. Obrigado pelo convite, né? Pô, estrutura ótima aqui, Edu. Parabéns, né? Pela estrutura. A loja também tá bem bacana. A gente passou por ali também. Eu quero tirar umas fotos lá de baixo. O Aura, a Fabi, todo o pessoal aí do staff aí, né? Eu acho assim que falta mesmo para o nosso setor esse conteúdo, né? São coisas que a gente compartilhou aqui numa conversa bem gostosa, uma forma bem informal. E a expectativa é que ajudem a pelo menos entender algumas, como a Aura falou, né, as alegrias e as dores do nosso setor, e que venha outros aí, que você consiga trazer outros profissionais, outros da indústria, lojista, bastante gente para estar agregando, que com certeza que todo mundo vai ganhar com essa sua ação aí, tá? Parabéns aí pela iniciativa. E o nosso anfitrião, né? Nosso anfitrião que nos recebeu aqui, realmente, eu brinquei no início do programa dizendo que é o primeiro podcast itinerante, né? É que a gente também tem um estúdio Tacarela, tem um estúdio prontinho para receber também, né, podcasts de última geração, mas a gente viu que aqui a gente podia fazer um podcast, né, em loco, né? E o Eduardo agarrou, né, a ideia e falou, não, vamos trazer uns amigos aí para a gente falar de construção civil, de materiais de construção. Eduardo, quero agradecer em nome da produção, né? Caramba, recebo, né? Mas eu também agradecer pela oportunidade que você teve de gravar o podcast, pelo Alexandre ter vindo, né? Obrigado por ter comparecido. O Auro, né? A Fabi, né? O Leon e o Januzele também, que está aqui, cara. É muita gratidão e muito legal. Estou muito feliz. E eu posso dar uma mensagem? A casa é sua. Pode até cantar. Pode até cantar se você quiser. Se for afinadinho, Nós somos varejo, certo? Nós atendemos pessoas. Então, o recado fica assim, para a gente não perder essa essência, esse relacionamento de nós termos com pessoas.
Lógico, a ferramenta, a tecnologia é muito importante para nós, mas eu acho que é pessoas, é você entender o seu cliente. É essa dinâmica, você entender o cliente, você absorver e você vender para o cliente a coisa certa, o que ele precisa. E são pessoas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Anderson. Valeu. Muito bom. Casa Show, #1 é o nosso primeiro episódio do ano de 2023 e fica com a gente aí. Vai sair muitos cortes aí, cortes Iabico, corte Casa Rosada, corte Subiura, corte Embramaco, corte Castor, né? E com certeza a gente vai estar ligadinho aí no ano de 2023. Valeu a todos, um abraço e fiquem com Deus. Falou. Obrigado. Valeu. Muito bom.